Olá, alunos, professor Luiz Paloski aqui, para a gente falar sobre métodos quantitativos matemáticos e hoje a gente vai falar sobre a função de primeiro grau, tá bem? Iniciando então nossa definição de função de primeiro grau, toda função de primeiro grau vai ser uma função dos reais em reais e ela vai ter essa carinha aqui, que é uma f de x igual a ax mais b. Então é um y, né? F de x sempre é o y, que é igual a um número a que multiplica x mais um número b, né? Mais uma constante b, tá bem? Eu dou nomes específicos a esse a e a esse b. Então o b eu chamo de coeficiente linear da minha função de primeiro grau e o a eu chamo de coeficiente angular. Já a gente vai entender por que eu dou esses nomes, tá bem? Então o a e o meu b ele pertence aos reais e o a é diferente de zero. A gente vai ver um caso especial da função de primeiro grau quando essa questão não é atendida, né? Quando o a aqui ele não é diferente de zero, tá bem? Então, coeficiente linear é o nosso b, tá aqui. Coeficiente angular é o número que multiplica o x sempre e a nossa função tem essa carinha aqui, a f de x é igual a ax mais b. Então, um a que multiplica o x mais um valor b. Então, o nosso primeiro caso especial aqui, antes da gente entrar especificamente na função de primeiro grau, como a gente acabou de ver, nós vemos a função constante. O que é uma função constante? A função constante ela é invariável, como o nome diz, ela é uma função constante. Então, ela também é uma f, né, uma função dos reais em reais. Ela também tem essa cara aqui, f de x é igual a ax mais b, mas nesse caso aqui o a é zero. Então, quando o a é zero, ó, pensemos aqui que esse a é zero. Zero vezes qualquer número que seja o x vai ser sempre zero. Então, vai ser 0 mais b, ou seja, só o b. Então, f de x nesse caso é uma constante, é o b. Então, ela não vai ter variação, né? A imagem sempre é b para qualquer x que eu coloque. Porque qualquer x que eu colocar nessa função vai ser multiplicado por zero, porque o a é zero. Então, qualquer número vezes o zero vai dar sempre zero. Então, o que sobra é somente o meu valor b. E daí, o gráfico dessa função seria esse gráfico aqui. Porque, independente de qualquer x que eu coloque aqui, ó, que eu vá avançando aqui no meu gráfico, a minha função sempre vai dar essa reta aqui. Tá bem? E esse aqui é só para destacar o ponto quando o x é zero, né? Então, nós temos aqui o ponto 0, 0, y0 e x0. Então, aqui o x é o zero, o x está no zero e o y está aqui no b, né, no valor de b. Então, por isso que é uma constante. Um exemplo, y igual a 5, y igual a menos 1, né, qualquer uma dessas, o a é zero e está multiplicando um x, que não importa, porque qualquer x que eu coloque ali vai dar zero, e o que me sobra é simplesmente a minha constante b, ou coeficiente linear. Então, a essa função nós damos o nome de função constante. Outro caso especial da função de primeiro grau é a função identidade. Então, nós temos uma função dos reais em reais, mais uma vez. Lembrando lá da nossa definição de função, a função ela é sempre uma função de um conjunto no outro conjunto, nesse caso é dos reais em reais. A função é uma f de x, que é igual a x mais b, mesma definição que nós temos lá no comecinho, só que nesse caso agora o b é 0 e o a é 1, tá? Então, sempre essa f de x vai ser x. Então, o y sempre vai ser igual a x, tá? Então, qualquer x que eu coloque ali, o valor do y vai ser igual ao x que eu colocar. Porque imagine que o b é 0, então aqui eu não tenho nenhum número, vai ser 0, mais 1 que multiplica x. 1 vezes x é x, é ele mesmo. Então, a f de x sempre vai ser igual a x. Então, se eu colocar que a f de x é igual a 5, né? O y é igual a 5, f de x é igual a 5, então é sempre o mesmo valor. O gráfico da nossa função identidade, ele é uma reta, tá? Ele é uma reta aqui, como a gente está vendo, com inclinação de 45 graus. Ela é uma função que espelha, né? Ela é um espelho, na verdade, porque o x que eu colocar aqui vai ser igual ao y que eu colocar aqui, né? Vai dar o resultado do meu y ali. Então, sempre é o mesmo valor e por isso que nós temos uma reta que passa aqui pela origem e ela, nesse caso, é positivo, né? Se eu tivesse um negativo aqui, ela seria
inclinada dessa forma aqui, também passando pela origem e tendo um ângulo de 45 graus, mas nesse caso positiva, com uma inclinação com um ângulo de 45 graus, tá bem? Então ela é uma função identidade, ela sempre vai passar pela origem, ela sempre tem uma inclinação aqui de 45 graus, tá bem? Avançando, nós temos mais um caso especial da função de primeiro grau, que é a função linear. Mesma definição, então f de r em r, f dos reais em reais, a f de x é igual a x mais b. Nesse caso, o b é igual a zero, então aqui nós teríamos o zero, ou seja, nenhum número aqui, e o a é diferente de zero, tá? Então o a é diferente de zero. Então nós teríamos uma f de x é igual a ax, então um a que multiplica x. E o a, né, a gente retomando lá a nossa definição inicial, o a é o que a gente chama de coeficiente angular. Por que a gente chama de coeficiente angular o a? Porque ele mede a inclinação, ele mede o ângulo de inclinação dessa curva, tá bem? Ou dessa curva, tanto faz, né? A gente tem aqui o ângulo de inclinação da curva, ele está relacionado ao nosso a. Então, quanto maior o a, maior a inclinação da curva. Quanto menor o a, menor a inclinação da curva. Tá? Então, nesse caso, na nossa função linear, o que a gente chama de função linear, ela também sempre vai passar pela origem, porque o b é zero. Né? Quando o b é zero, ela sempre passa por esse ponto aqui, ela sempre cruza o ponto da origem. Se o meu a for positivo, então, por exemplo, esse exemplo aqui de 2x, né? O 2, no caso, né, o número que está multiplicando x, que é o meu a, nesse caso aqui é o 2, né, o meu a, ele é positivo. Então a função ela vai ser crescente. Já a gente discute melhor isso, tá? E se ele for negativo, como aqui é menos 3, então o a é menos 3. Menos 3x, a função vai ser decrescente, como essa reta aqui. Tá? Então o que vai mudar quando a gente está trabalhando com a função linear é o a. Né? O a vai mudar a inclinação da minha curva, tá? Da minha função aí, da curva da função linear. Tá bem? Então, quando eu tenho a mudança aqui no coeficiente angular, eu modifico a inclinação da curva. Então, a curva vai poder ser dessa forma, inclinada negativamente, como está essa verde, inclinada positivamente, ou ela pode mudar esse ângulo. Então, eu posso ter uma curva que seja um pouquinho mais inclinada, eu posso ter uma curva que seja um pouquinho menos inclinada, e assim sucessivamente, tá? Eu posso ter diversos tipos de curvas aqui. E a mudança nesse A é que muda essa inclinação das curvas que eu acabei de demonstrar aqui. Tá bem? Então, exemplos que eu tenho aqui, 2x, daí eu vou mudando o meu x aqui e vou encontrando o valor do y. Menos 3 vezes x, eu vou mudando aqui o valor do x e vou encontrando o meu y. E assim por diante. Lembrando que eu sempre vou ter dos reais em reais. Então, x vai ser um número real e y vai ser um número real também. E, por fim, nós temos a função afim, né? Que é a função de primeiro grau completa, digamos assim. Tá? Então, nós temos aqui uma função de reais em reais. Essa função tem aquela carinha que a gente já conhece. F de x é igual a ax mais b. O a e o b pertencem aos números reais e o a é diferente de zero. Tá? Então, eu tenho diversos exemplos aqui. 3x mais 2, menos 2x mais 1, menos x menos 3, 5x mais 6. Por exemplo, nesse primeiro caso aqui, nós temos 3x mais 2. Nesse caso, o meu a é igual a 3, porque é o número que está multiplicando o x, e o meu b é igual a 2. Então, aqui nós temos o nosso coeficiente angular e aqui nós temos o nosso coeficiente linear. O a é o coeficiente angular, mede o ângulo da curva, de inclinação da curva, ou da reta, né, nesse caso, e o coeficiente linear, que é o b. Na segunda, nós teríamos um a igual a menos 2, porque o menos 2 está multiplicando o x, e o b seria 1. No caso da terceira, o a seria menos 1, correto? Porque eu tenho negativo, e o que está multiplicando o x? 1, negativo. É como se eu tivesse menos 1 multiplicando o x ali. E o meu b é igual a 3. E nesse quarto caso, eu teria um a igual a 5 e o b é igual a 6. Tá? Então, só para a gente conseguir identificar ali o nosso a
e o nosso b. O a é sempre o valor que está multiplicando o x e o b é o valor que está sozinho ali na minha função. Então, independe do lugar que ele está. Por exemplo, se eu fizesse y é igual a 2 mais 6x, eu teria que o meu a é igual a 6, porque é 6 que é o número que está multiplicando o x, e o b seria igual a 2, independente de onde eles estejam, né? O a é sempre o número que está multiplicando o x, e o b é o número que está sozinho, é a minha constante ali. Então, essa é a função afim, tá bem? Como eu defino se uma função é crescente ou decrescente? A gente acabou de discutir ali, mas só retomando isso, né? Eu tenho lá a minha f de x é igual a x mais b. Se o meu a for positivo, então se o meu a for maior do que zero, a minha função vai ser crescente, como essas que estão aqui. Ela está crescendo, né? À medida... Por que eu sei que ela está crescendo? Porque à medida que o x aumenta, né? Aqui a gente caminha para aumentar nesse sentido, o meu y está aumentando. Eu estou crescendo aqui, os dois estão crescendo. Pode estar em proporções diferentes, porque depende da inclinação da curva, mas eu tenho uma função crescente sempre quando o meu a for positivo, o a for maior do que zero. E ela será decrescente sempre que o meu a for menor do que zero, sempre que o meu a for negativo. E daí eu vou ter as curvas como a gente tem aqui, que daí a inclinação vai depender também do a, tá? Mas sempre que o a for negativo, eu vou ter esse tipo de característica, porque à medida que aumenta em x, diminui em y. A gente está caminhando aqui, o x está aumentando e o y está diminuindo. Raiz ou zero da função de primeiro grau. Então, sempre quando a gente fala de função, nós temos a raiz ou o zero da função. No caso da função de primeiro grau, ela também tem a sua raiz ou seu zero. Qual é a raiz ou zero da função? O zero da função, ou a raiz da função, é sempre aquele valor de x que zera aquela função. Ou seja, aquele valor de x que tem uma imagem zero. Ou ainda, aquele valor de x em que, a hora que eu colocar aquele valor na fórmula, eu vou encontrar um y igual a zero. Tá? Então, esse é o zero da função. É o valor de x que zera a minha função. É o x que zera a minha f de x. É o x que dá y zero. Tá? Então, eu posso definir ax mais b é igual a zero. Eu isolo esse x, para isolar esse x, só para a gente ter uma definição da minha função de primeiro grau, do zero dessa função de primeiro grau, ou da raiz. Então, eu vou passar, por exemplo, passo o b para o lado de cá, vai ficar menos b, porque o b era positivo, né? Ele estava somando, ele passou subtraindo desse lado, e depois eu passo o a dividindo o b. Então, vai ficar menos b sobre a. Então, a raiz é sempre menos b sobre a. O zero da função de primeiro grau é sempre menos b sobre a. Um exemplo, eu posso resolver de duas formas. Então, eu poderia pegar aí, sabendo que o x que eu tenho que encontrar para achar a raiz tem que ser aquele que dê um y igual a zero, aqui no lugar do y eu já coloco zero. Então, zero, que era para ser o meu y, é igual a 2x menos 4. Tá? Aí eu posso passar o 2x para esse lado e mantenho o menos 4 lá. Então vai ficar menos 2x, porque o 2x estava positivo aqui, estava somando, ele vai passar subtraindo, é igual a menos 4. X vai ser igual a menos 4 dividido por menos 2, porque o menos 2 está aqui multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, menos 4 dividido por menos 2 vai dar x igual a 2. Porque dá um valor positivo, né? Negativo dividido pelo negativo vai dar um valor positivo de 2. Então, x é igual a 2. Essa é a raiz da minha função, dessa função aqui. Esse é o valor que, se eu substituir na função, vai dar um y igual a zero. Então, eu posso, inclusive, calcular isso. Se eu colocar o 2 ali, se eu fizer y igual a 2 vezes 2 menos 4, vai dar um y igual a 2 vezes 2 é 4, menos 4. Y é igual a zero. Então é só eu substituir aqui o zero no lugar do y que eu consigo encontrar. Eu também poderia fazer de uma outra forma, pegando direto esse valor aqui que a gente encontrou, que é a definição da raiz da função. Então eu poderia pegar que x é igual a menos b. Qual é o b? É o 4. Então é menos 4 e o a é 2. É 2. Então é menos 4 dividido por 2. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2.
Então, x é igual a menos 2. Menos 2 com o menos aqui da fórmula é 2. Então, eu chegaria no x é igual a 2, como a gente acabou de calcular aqui. Aqui também nós temos o mesmo valor, seguindo essa definição aqui para a gente achar o zero ou a raiz da minha função. Como que a gente faz para construir o gráfico de uma função de primeiro grau? Então, o gráfico de uma função de primeiro grau, eu posso montar uma tabelinha, colocar alguns valores para x, calcular os valores de y e, a partir disso, colocar os pares ordenados ali no meu gráfico. Então, exemplo dessa função, que é 2x menos 4. Então, eu tenho os x que eu atribuí aqui, menos 1, 0, 1, 2 e 3, e eu substituo eles aqui na nossa função e calculo o y. Então, y é igual a 2 vezes menos 1 menos 4, vai dar quanto? Então, por exemplo, 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 2 menos 4 vai dar menos 6. Então, menos 6. Então, o meu primeiro ponto é, quando x é menos 1, o y é menos 6. Então, o meu x ele está aqui no menos 1, menos 1, e o meu y está lá no menos 6. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o meu primeiro ponto estaria aqui. Aí eu calculo para zero. Y é igual a 2 vezes 0 menos 4. 2 vezes 0 é 0, menos 4, então menos 4. Porque menos 4 com 0 é menos 4. Tá? Então, eu teria 0, o x aqui no 0, e ele vai até 1, 2, 3, 4 negativo. Então, o meu segundo ponto estaria aqui. Com 1, então y é igual a 2 vezes 1 menos 4. 2 vezes 1 é 2. 2 positivo com menos 4 fica menos 2. Então, quando x é 1, y é menos 2. Então, estaria aqui aproximadamente. O nosso ponto se encontraria ali. 2. Então, y é igual a 2 vezes o 2 menos 4. 2 vezes 2 é 4, menos 4 é 0. 4 menos 4 é 0. Então, quando o x é 2, o y é 0. Então, ficaria aqui mesmo em cima da linha do x. E 3, y é igual a 3 vezes 2 menos 4. 3 vezes o 2, 6. Menos 4, 2 positivo. Então, quando o x é 3, y é 2 positivo. E daí a gente ligaria os pontos, porque agora é uma função dos reais em reais. Eu sei que essa função eu posso ligar esses pontos, que ela vai dar essa reta. Tá? Eu não precisaria construir todos esses pontos, porque se eu sei que é uma reta, eu preciso só de 2 pontos. Então, eu poderia calcular com um x de menos 1 e com um x de mais 1, por exemplo. E daí eu traçaria a reta sem problema algum. Além disso, nós observamos que o a dessa função ele é positivo, é 2. 2 positivo. Então, o a sendo positivo, a função ela é crescente, como nós vemos aqui no gráfico. E agora uma outra função, outro exemplo para a gente construir o gráfico, com um a agora negativo, para a gente ver que vai ser uma função decrescente, né? Ela vai ter que ser uma função decrescente. Então, nós temos menos 3x mais 1, e daí eu tenho os meus x que eu vou atribuir aqui e vou calcular. Então, y é igual a menos 3 vezes menos 1 mais 1. Menos 3 vezes menos 1 dá 3 positivo. 3 mais 1 dá 4. Então, quando o x é menos 1, y é 4. Então, o x está aqui no menos 1 e o y está aqui no 4. Vou ter esse ponto aqui. Bem, 0. Então, y é igual a menos 3 vezes 0 mais 1. Menos 3 vezes 0 é 0, mais 1 é 1 mesmo. Então, quando o x for 0, o y será 1. Então, o ponto está aqui. E para 1, então y é igual a menos 3 vezes 1 mais 1. Então, menos 3 vezes menos 1 é menos 3. Mais 1 é menos 2. Menos 3 mais 1, menos 2. Então, quando o meu x for 1, né, quando o meu x for 1, meu y é menos 2. Então, saio daqui do 1 do x para menos 2 no y. E daí eu também poderia ligar aqui os pontos e encontrar a minha reta. Né? Esse gráfico será uma reta. E agora, como a gente pode ver, ela é decrescente. À medida que o meu x foi aumentando, o meu y foi diminuindo. Mostrando que realmente, quando a é negativo, quando a é menor do que zero, eu tenho uma função que ela é decrescente. Um outro gráfico, para a gente ver a construção desse gráfico,
Então eu tenho a função 2x e eu tenho os meus x que eu vou atribuir. Sempre podem ser esses, né, para facilitar a conta. Então y é igual a 2 vezes menos 1 é igual a menos 2. Para 0, y é igual a 2 vezes 0 é igual a 0. E y é igual a 2 vezes 1, que é igual a 2. Então eu vou ter que, quando x for menos 1, y vai ser menos 2. Então eu teria um ponto aqui aproximadamente. Quando x for 0, y também será 0. Então a gente vai ter aqui. E quando x for 1, y vai ser 2. Então nós teríamos um ponto aqui. E daí eu passaria a minha reta por aqui. Ascendente, porque o a é maior do que 0, é 2, é um número positivo. E ela passa pela origem, porque eu não tenho o b. Né? O meu b aqui é 0. Agora a gente vai ver como que eu determino a lei da função, ou seja, como que eu encontro os números a e b aqui que multiplicam x, que determinam a lei daquela função, a partir de alguns resultados dessa função. Então, por exemplo, eu sei que se o x for menos 2, essa função vai dar 11. Ou seja, se esse x aqui for menos 2, o resultado da função, o y que eu encontrar, vai ser 11. E se o x for 0, eu vou encontrar 3. E daí, com essas informações, eu consigo achar qual é a lei da minha função aqui. A gente vai ver que depois tem uma aplicação prática para isso. É importante a gente saber isso. Tá? Então, por exemplo, eu preciso determinar a minha y, que é igual a ax mais b. Então, eu preciso saber o valor do a e o valor do b. Para eu saber, é 3x mais 10, é 5x mais 8, não sei. Eu preciso encontrar esses valores para descobrir qual é a minha função exatamente, para descobrir qual é a lei da função, né? Isso é descobrir qual é a lei da minha função. Então, como que eu faço isso? Se eu sei que f de menos 2 é igual a 11, isso é equivalente a dizer que, primeiro, eu sei que o meu x é menos 2, né? Porque isso aqui é uma f de x, então o x é menos 2. E o meu y é 11, o resultado é 11. Então, 11, seguindo aqui essa definição de função de primeiro grau, 11 vai ser igual, nesse caso, né, igual a um número a que multiplica menos 2, né, então está multiplicando aqui o menos 2, mais um número b, que eu não sei quanto é. Eu tenho que a vezes menos 2 mais b é igual a 11, tá? Partindo aqui dessa informação que eu tenho inicialmente. E eu também sei que a f de 0 é 3. Então, quando x é 0, y é 3. Então, eu tenho um segundo resultado, que é 3, que é o valor do y, é igual a um a que multiplica 0 mais b, mais o número b. Se o a está multiplicando 0, não acontece nada com ele, né? A vezes 0 é 0. Então, o 3 é igual ao b. Tá? Então, eu tenho que o meu b, o valor do b é 3 já. Com isso, eu posso encontrar o meu a. Continuando aqui, então eu tenho que o meu b, então a partir dessa última aqui que a gente viu, o meu b é igual a 3. Por sua vez, eu tenho que a vezes menos 2 mais b é igual a 11. Eu posso substituir esse b, que é igual a 3, aqui para encontrar o valor do a. Então, meu a, que multiplica menos 2 mais 3, que é o valor do b, que eu descobri por meio desse raciocínio, é igual a 11. Eu quero isolar o a, então eu já vou passar esse 3 para o lado de cá, subtraindo. Então, a vezes menos 2 é igual a 11 menos 3. 11 menos 3 é igual a 8. Então, a vezes menos 2 é igual a 8. E daí o menos 2 que está multiplicando a, eu vou passar ele dividindo o 8. Então, a é igual a 8 dividido por menos 2. 8 dividido por menos 2 dá menos 4. Então, meu a é menos 4 e o meu b é 3. Logo, qual é a lei da minha função? Então, minha função é igual, meu y é igual a menos 4x mais 3, que é o meu b. Essa é a lei da minha função.
Eu posso tirar a prova real disso fazendo da seguinte forma. Eu vou substituir o menos 2 e o 0 para ver se eu encontro 11 e 3. Então, substituindo o menos 2, y é igual a menos 4 vezes menos 2 mais 3. Y é igual. Menos 2 vezes menos 4 dá 8 positivo. Então, 8 mais 3, que é igual a 11. Então, exatamente, a f de menos 2 é igual a 11. Eu posso fazer a mesma coisa para a f de 0. Então, y é igual a menos 4 vezes 0 mais 3. Menos 4 vezes 0 é 0, mais 3 é 3. Então, sim, quando x é 0, o meu y é igual a 3. Então, por meio desse raciocínio, a gente conseguiu descobrir qual é a lei da função. Tá bem? Eu também posso descobrir qual é a lei de uma função olhando simplesmente para o gráfico dessa função. Então, eu tenho esse gráfico dessa função e eu quero descobrir qual é a lei. Então, qual é o y é igual a ax mais b? Qual é o valor de a e qual é o valor de b? O valor de b é sempre fácil, porque o coeficiente linear, que também é chamado de intercepto, ele é sempre o valor em que a curva intercepta o eixo y. Então, nesse caso, é 2. Eu sei, portanto, que o meu b é igual a 2 positivo, porque está ali no positivo. Tá? Então, meu b é 2. Para eu achar o meu a, eu preciso saber qual é a inclinação da curva. Quando eu tenho uma reta dessa forma que nós temos aqui, achar a inclinação da curva ela é uma coisa simples. Por quê? Primeiro, eu sei que o meu a, nesse caso, é negativo, porque a inclinação ela é negativa. Né? A curva está decrescendo ali. À medida que o x aumenta, o y está diminuindo, conforme eu caminho ali ao longo da minha curva ou da minha reta dessa função de primeiro grau. Então, o meu b é 2, porque é o intercepto, é onde intercepta o eixo y. E o meu a é a inclinação da curva. Como eu meço a inclinação da minha curva? Eu vou ver quanto que diminuiu aqui e quanto que aumentou aqui, até o 0. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2, só que de 2 para 1, de 1 para 0, eu tive uma queda de 2. Correto? Caiu de 2 para 0, até chegar aqui no outro, até chegar aqui na onde cruza o meu eixo x. Tá bem? Nesse mesmo movimento, então, eu tenho que saber qual é o movimento de queda aqui e de avanço no eixo x. Então, de queda no eixo y foi menos 2. De avanço no eixo x foi de mais 3. Então, foi positivo. Então, quer dizer que o meu a é igual a menos 2 sobre 3. Então, essa função aqui é igual a menos 2 sobre 3x mais 2. O 2, que é o meu b, que é o meu coeficiente linear, é sempre o que eu chamo de intercepto, que é aonde a curva cruza o eixo y, e o meu a, que é o meu coeficiente angular, eu vou ter que ver quanto que diminuiu aqui para aumentar aqui, tá? Se for decrescente. Um outro exemplo, agora de uma função crescente, eu também tenho que achar, então, qual é o y igual a ax mais b. Eu preciso achar o a e eu preciso achar o b para eu descrever a lei dessa função. O meu b, eu sei qual é o valor, porque a gente acabou de ver que o b é o intercepto. É o valor onde a curva cruza no eixo y. Então, é menos 1. Correto? Porque onde a curva está cruzando no eixo y é no menos 1. Então, o meu b é igual a menos 1. E o meu a, que é o meu coeficiente angular, eu tenho que ver quanto que variou aqui e quanto que variou aqui. Então, é o quanto variou em y dividido por quanto variou em x. Quanto que variou em y? De menos 1 até chegar aqui no 0, avançou 1 positivo. Então, é 1. E de 0 aqui até o 3, avançou 3 positivo. Então, é 1 sobre 3. Logo, a minha função vai ser igual a 1 sobre 3x menos 1. Porque agora o meu b é negativo. Tá bem? Então, nós temos que nessa função crescente, o meu a é positivo. E na função anterior,
que nós tínhamos uma função decrescente, o meu a era negativo. Então assim a gente consegue olhar para um gráfico e descobrir qual é a lei daquela função. E também, com base em alguns valores, descobrir qual é a lei daquela função. Pelo menos 2 valores nós conseguimos descobrir qual é a lei da função. Então, sobre a função de primeiro grau era isso. Espero que tenham compreendido. Mantenho-me à disposição. Muito obrigado e bons estudos a todos.